Nesse vídeo nós vamos ver um pouco sobre os usos da água e também sobre disponibilidade. Bom, nós temos para a água usos diversos, que variam muito em quantidade e qualidade necessária. Nós temos usos mais exigentes e outros menos exigentes em qualidade. Temos usos consultivos e usos não consultivos. Isso vocês vão ver melhor esses conceitos na disciplina de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos. O que eu posso adiantar para vocês, que é importante aqui, é que, por exemplo, o abastecimento doméstico, o uso industrial e a irrigação são usos consultivos. O que isso quer dizer? Quer dizer que são usos que resultam em perdas entre o volume de água que é captado e o volume que retorna ao curso d'água. Nas nossas casas mesmo, daquele total que chega nas nossas torneiras, parte vai para lavar calçada, carro, jardim, parte infiltra no solo, parte evapora. Os estudos sugerem que essa perda aqui no país é cerca de 20%. Dessa forma, então, somente cerca de 80% da água que chega nas nossas casas retorna aos rios, retorna na forma de esgoto. Temos aqui uma tabela com somente usos consultivos, a irrigação, o uso industrial e o uso doméstico nos continentes. Podemos observar aqui que nos continentes ocupados por países menos desenvolvidos, nós temos uma maior parcela de uso da água para a irrigação. E por outro lado, nos continentes ocupados por países mais desenvolvidos, portanto mais industrializados, tem uma maior parcela de uso da água para o uso industrial. E o que seria aqui esse uso doméstico? Esse uso doméstico é aquele uso da água para atender a população por meio de canalizações, tá? Mas isso não é só para atender residências, mas também comércio, edifícios públicos, né? Bom, e na nossa casa, quais são os usos? Quanto você consome de água por dia? Litros por habitante dia. Eu gosto de fazer essa pergunta porque muitos dizem, eu devo consumir em torno de 20, 50 litros. E na verdade, a gente muitas vezes não tem noção da quantidade de água que a gente utiliza no dia a dia, né, nas nossas diversas atividades. Mas é bem maior que isso. A média, para vocês terem uma noção, de consumo do brasileiro é de 154 litros por habitante por dia atualmente. Nessa tabela nós temos listadas as diversas necessidades de água enquadradas como consumo doméstico. Dessas aqui, o que vocês acham? Quais seriam os usos essenciais, os mais importantes? Para o OMS, os usos essenciais seriam aqueles usos para fins de ingestão e também para higiene, para os quais, é claro, né, é necessário ter uma água de boa qualidade. E o total de água necessário para atender essas necessidades, segundo a OMS, é de 20 litros por habitante por dia. E a fonte dessa água deve estar localizada próximo, né, à residência, a uma distância inferior a 1 quilômetro. Aqui nós temos uma continuação da tabela, as necessidades de água para os usos comercial, industrial e público. Bom, os sistemas de abastecimento de água eles têm uma importância muito grande, não somente sanitária, mas também econômica. Por quê? Quando se tem abastecimento de água em qualidade adequada e quantidade suficiente, nós conseguimos o controle e a prevenção de várias doenças. Doenças essas causadas por micro-organismos, como nós temos aqui exemplos da cólera, da hepatite, de verminoses, ou por outras substâncias diversas, né, presentes na água. Além disso, além de evitar a contaminação, se a pessoa tem uma água boa e em quantidade, ela vai conseguir melhor preparar seus alimentos, vai conseguir fazer uma higiene pessoal, vai conseguir higienizar o seu ambiente, vai também se manter bem hidratada, o que também é muito importante para a saúde, né? E isso tudo, consequentemente, vai refletir na economia, vai diminuir gastos com o tratamento de doenças,
vai evitar que, por exemplo, trabalhadores tenham que se afastar do trabalho por problemas de saúde relacionados à água. Então, isso tudo também é muito benéfico economicamente. Esse gráfico mostra a relação entre a distância ou tempo para obtenção de água e o consumo per capita correspondente, em litros por habitante por dia. Bom, quando não se tem soluções coletivas de abastecimento de água, geralmente são as mulheres que vão atrás de água para sua família. Então, elas gastam seu tempo produtivo nesse trabalho, que é bastante difícil e que, inclusive, pode trazer problemas para a sua saúde. Vejam que essa não é uma realidade tão distante de nós. Temos muitas famílias aqui no nosso país que enfrentam esse desafio todos os dias. Então, nós podemos perceber aqui no gráfico que quanto maior esse tempo, menor o consumo per capita. Vejam que para tempos para obtenção de água superiores a 30 minutos, o consumo per capita de água é inferior a 15 litros por habitante por dia. Um valor extremamente baixo, insuficiente para atender às necessidades básicas. Esse gráfico mostra a relação entre a expectativa de vida e as melhorias no serviço de saneamento que ocorreram em 3 cidades da França no século XIX. Então, vemos aqui o grande salto na expectativa de vida após a implantação dos sistemas de saneamento. Para finalizar essa parte sobre a importância do abastecimento público para a saúde, vou deixar aqui alguns resultados de um estudo que foi feito numa cidade de Minas Gerais. Eu vou deixar aqui também o link para quem quiser acessar o artigo completo. Sobre disponibilidade de água no mundo, bom, existem várias estimativas desse tipo, mas o que eu quero ressaltar é que a água doce que está acessível para consumo, ela representa uma pequena parcela, menos de 1% do total. Temos um mapa que mostra a disponibilidade per capita de água doce por país. Podemos ver que nós estamos numa situação muito confortável, uma disponibilidade per capita de água muito alta, e por outro lado temos países enfrentando dificuldades. Aqui disponibilidade muito baixa ou catastroficamente baixa. Aqui estão Argélia, Egito, Arábia Saudita, então países do norte da África e também Oriente Médio. No caso do Brasil, o nosso país apresenta uma parcela bastante representativa de água doce, 17% do total disponível no mundo. A região amazônica concentra 1/6 da água superficial do mundo, isso aqui é muita coisa. No entanto, nós não podemos dizer que estamos numa situação tão confortável assim, quanto à disponibilidade, porque a gente tem um desbalanceamento entre regiões, porque muitas cidades se desenvolveram muito em regiões com baixa disponibilidade hídrica, como temos, por exemplo, a cidade de São Paulo, a cidade de Recife. E, por outro lado, regiões que têm grande disponibilidade hídrica, como é o caso da região amazônica, concentram uma pequena parcela da população. Nesse slide dá para ver bem isso, nós temos a densidade demográfica por região e também a concentração dos recursos hídricos. Então, a gente percebe muito claramente que onde tem mais água, tem menos população. Vou deixar aqui para vocês algumas estimativas bem alarmantes, para que vocês comecem a imaginar o desafio que vocês terão pela frente após formados. Muitos de vocês serão formados em 2022, 2023. Aí vocês terão que projetar sistemas de abastecimento de água para um horizonte de projeto de 20, 30 anos. Então, imaginem até 2050. Então, imagine o desafio que vocês terão para conseguir projetar sistemas que garantam água em quantidade e qualidade suficiente para atender a demanda da população. Nesse gráfico, nós temos a população brasileira em milhões. Nós temos hoje algo em torno de 210 milhões de habitantes.
Infelizmente, nós não tivemos o censo que deveria ter saído no passado e provavelmente nem teremos esse ano. Mas qual que é a estimativa? A estimativa é que a população começará a cair somente após 2050, devido principalmente à redução da natalidade. Então, nós devemos ser em torno de 231 milhões de habitantes no país em 2049. E temos uma estimativa de que em 2050 nós seremos uma população predominantemente urbana, com 238 milhões de pessoas vivendo nas cidades. Então imagine a pressão que isso vai gerar nos recursos hídricos, em quantidade e qualidade. Pois se hoje nós já enfrentamos problemas diversos de escassez, deterioração da qualidade, imagina com 30 milhões de pessoas a mais.